pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a manipulação de dados com a linguagem Python e para isso nós estamos aqui com o Google Colaboratory, ou Google Colab, da Google então. E para nós termos acesso a esse Google Colab, nós precisamos apenas ter uma conta no Google e dentro do Drive nós temos a opção de New, More, Google Colaboratory. Então, a partir disso, nós conseguimos criar um ambiente interativo que ele é baseado em Jupyter, né, em Jupyter Notebook. E apesar disso, ele tem as funcionalidades de rodar os códigos todos nos servidores da Google. Certo? Vamos trabalhar aqui com o script que eu preparei. Então, novamente, nós temos a leitura do pacote no Python. Então, a gente acaba utilizando principalmente a biblioteca Pandas. Então, a gente faz o import dela com a função import pandas as pd. Então a gente coloca um alias de pd para facilitarmos e não utilizarmos sempre pandas para chamar as funções da biblioteca pandas, mas sim a abreviação de pd. Então, novamente, a leitura dos nossos dados. A gente vai trabalhar com os dados que estão alocados no meu GitHub. Meu GitHub é luapot10. Com esse link aqui eu tive que mudar o nosso data frame que a gente vinha trabalhando, o nosso CSV, pois dentro do Python tem a palavra reservada class e nós tínhamos uma coluna chamada class, e aí ia dificultar um pouco para nós entendermos como fazer essa manipulação básica dentro da linguagem do Python. Então eu modifiquei um pouquinho, mudei do class para class underline species, mas depois a gente vai ver como isso está sendo gerado dentro da nossa linguagem Python. Então, para fazer a leitura desse nosso link que está no meu GitHub, a gente tem podendo criar o objeto data. Então, data, o sinal de igual, pd, novamente de pandas, né? .read csv, underline csv, e nós colocamos todo o nosso link que está alocado no meu GitHub. Uma visualização rápida dos dados. A gente pode ver, então, algumas observações das colunas e das linhas. Então, apesar disso, nós conseguimos dar uma visualização breve, né, de como está formatado o nosso data frame que a gente acabou de ingerir dentro do Colab. Então, a gente vai passar agora para ver algumas funções que a gente acabou utilizando na linguagem A e são equivalentes para Python utilizando pandas. Então, para ordenar os valores da coluna e selecionar as primeiras linhas ou as últimas linhas em relação a uma coluna em especial, a gente pode estar utilizando um conjunto de duas funções no Python. Sort underline values da coluna B0 GCVI de forma ascendente igual a false, então é descendente, e fazemos um head dessas 5 primeiras linhas. Então, dessa forma, nós vamos ter basicamente o que seria o top underline n na linguagem R. Então, nós estamos pegando as 5 linhas, 5 principais, as primeiras linhas da coluna B0 GCVI, então os maiores valores dessa coluna B0 GCVI. Temos também a possibilidade de gerar os valores únicos de uma coluna. Então, por exemplo, se nós temos uma classe, como nós temos a classe que antigamente era class na linguagem R, mas aqui a gente teve que modificar essa coluna chamada class. Então a gente tem a coluna chamada class underline specie, e dentro dessa class underline specie a gente pode ver o que nós temos de único dentro dessa coluna. Então nós temos soybean e corn. Também temos a função value underline counts, que é equivalente à função count da linguagem A, e nós podemos estar contando quantas observações nós temos para cada classe dentro dessa coluna. Então aqui nós temos a classe soybean com 50 valores, a classe corn com 50 valores também. Para selecionar colunas dentro de pandas, dentro do Python, nós temos a possibilidade de estar relatando elas dentro de dois colchetes. Então nós temos data, o primeiro colchete, o segundo colchete, e colocamos
as colunas que a gente quer estar selecionando dentro desses dois colchetes em aspas e separados por vírgula. Da mesma forma, nós temos então, aqui nós estamos selecionando essas colunas, e da mesma forma a gente tem a possibilidade de estar removendo determinadas colunas através da função drop. Então esse drop ele serve tanto para linhas quanto para colunas. Então a gente precisa especificar dentro do drop que a gente quer fazer ou remover as colunas. E nesse caso a gente gostaria de estar removendo a coluna class underline space. Vamos ver como é que está. Então nós temos todas as outras colunas, exceto a coluna chamada class underline space. Para fazer filtros em Python, nós temos então a possibilidade de estar trabalhando então com colchete, parênteses. Aí nós temos algumas questões. Então a gente chama o nosso data frame, né, que se chama data, colchete, selecionemos a coluna que a gente gostaria de estar filtrando, que nesse caso é class space. Gostaríamos de estar filtrando do class space só as observações que sejam soybean, então 2 iguais soybean, e esse condicional, então ele também precisa estar realizando esse condicional, então a gente precisa ter essa condicional sendo aceita e essa também. Então nós temos também novamente data, então da coluna B4 de CVI eu quero selecionar só os valores acima de menos 6 e também sendo class espécie apenas soybean. Vamos rodar isso aqui. Então nós temos aqui o data frame só de soybean da class espécie e B4 de GCVI apenas os valores maiores que menos 6. Então de menos 6 até nós vamos ter valores positivos também, eu acredito. Não temos valores positivos, mas enfim. Passando então para a próxima função, nós temos a função de renomear colunas do data frame. Então nós podemos estar utilizando a função rename, então data frame, né, o nosso data frame que nós temos, que se chama data.rename. Gostaríamos de estar renomeando as colunas. Então a gente precisa colocar o argumento columns, porque no Python a gente consegue renomear os índices também, que são as linhas em si, as nossas observações do data frame. Então a gente gostaria de estar renomeando a coluna chamada N e o novo nome dessa coluna se chama number. Então nós temos aqui renomeado a coluna N para number. Para ordenar valores de coluna, né, na linguagem R nós temos a função arrange com o argumento des, de descendente, e no Python nós temos o sort values e o argumento ascending. Então nós gostaríamos de estar renomeando, ordenando então a nossa coluna B4 underline GCVI de forma ascendente. Então nós temos data.sort underline values, a coluna B4 GCVI de forma ascendente. Então nós temos essa visualização, B4 GCVI, então o menor valor nós temos aqui, então ele vai de forma crescente aumentando seus valores da coluna. Ao contrário, nós temos ascending igual a false, e assim ele ordena de forma decrescente. Então o nosso maior valor da B4 GCVI é 5.12 até menos 7.33. Para nós ordenarmos as colunas, no R nós temos uma função que facilita um pouco mais, que é o relocate do dplyr, né? Então nós temos para Python a gente precisaria especificar todas as colunas que a gente quer e colocar na posição que a gente gostaria a coluna que nós gostaríamos de passar por último ou por primeiro, dependendo do caso. Como a gente já viu a questão da label, né, nas questões de machine learning, no aprendizado de máquina, nós temos nosso label, nossa classe sempre por último na coluna. Então, isso é bastante utilizado por diversos programadores em geral, então acaba utilizando como última coluna a label do nosso data frame. Então, nesse caso, a gente está passando a nossa label, que é class spec, que é soybean ou corn, para a última coluna do nosso data frame.
de forma que a gente está utilizando todas as colunas primeiro e depois colocando a coluna final como a nossa label. Para criar novas colunas no DataFrame, em R nós temos a função mutate, né? Em Python a gente acaba utilizando os colchetes. Então, como a gente não tem a coluna season dentro do nosso data, a gente utiliza data, colchetes, colocamos a nova coluna que a gente gostaria de gerar, demos um igual e colocamos o que a gente gostaria de estar inserindo dentro dessa nova coluna chamada season. Para isso nós temos criando então data do nosso data season 2019-2020 para todo o nosso data frame. No entanto, se eu gostaria de estar criando uma nova coluna, mas com regras definidas para modificar os valores da nossa coluna nas linhas, a gente pode estar utilizando a função lock de Python. Então nós temos data.lock. Então da coluna class underline species do nosso DataFrame data, quando for soybean, cria-se uma nova coluna chamada espécie com o valor de glycine max, que é o nome científico da soja. Ao mesmo tempo que data, quando for .lock, e utilizando a nossa coluna novamente para criar a regra, então a nossa coluna class underline espécie, quando for corn, criando-se novamente ou utilizando a coluna criada acima, chamada espécie, utiliza-se z mais quando for corn. Então nós podemos visualizar os nossos resultados. Então nós temos aqui coluna class espécie soybean, espécie glycine max. Da mesma forma, class espécie corn, espécie z mais. Certo? Criar uma nova coluna e excluir as demais colunas. Então, o transmute do R, ele faz essa questão diretamente. No Python, a gente novamente utiliza o abre parênteses, coloca a nova coluna que a gente está gerando, fecha parênteses e fecha colchetes e acaba utilizando a forma que a gente gostaria de estar realizando para criar essa nova coluna chamada GCVI. E aí, após, a gente acaba selecionando apenas a coluna que a gente gostaria de estar ficando, nesse caso, a coluna GCVI. Então, nós temos GCVI, os valores do GCVI e nenhuma outra coluna a mais. Para a summarização dos dados de uma coluna, no R a gente tem a função summarize. Para Python, a gente tem a função AGG. Então, data.agg, que é de aggregate, abre parênteses. Então, a gente gostaria de ter da coluna B4GCVI o seu size, que o size tem relação com o N, então basicamente é o N do R. Size, nós queremos o tamanho, então o valor mínimo, o valor máximo e a média da coluna B4GCVI, utilizando a função AGG e realizando esse AGG do nosso DataFrame chamado Data. Então nós temos nosso tamanho da B4GCV, tem 100 observações, o valor mínimo é de menos 7,33, o valor máximo 5,12 e o valor de média é menos 1,38. Beleza, no entanto, a gente tem essa sumarização dos dados para a coluna inteira. Mas nós vimos que a gente tem esse DataFrame separado em dois grandes grupos da class underline espécie, que é soybean e corn. E se a gente gostaria de estar fazendo a sumarização ou a agregação de size, min, máximo e média por determinados grupos, a gente precisa estar trabalhando também com a função group by. Então no group by do R, nós temos group underline by e no Python nós temos o group by sem o underline. Então, data.groupBy, estamos agrupando pela classe underline spec, class underline spec, e a partir daí nós estamos fazendo o aggregate da coluna B4GCVI, realizando a sumarização por size, min, máximo e média, certo? Então nós temos aqui
a geração do corn, então o mínimo do corn é menos 3,33, o mínimo da soja é menos 7,33, e assim por diante. Nós temos a modificação dos valores de média também em todas as nossas agregações. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.